Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com a palavra, com o Senhor. Nós vamos seguir aqui. Hoje, sábado, dia 17 de agosto, nós vamos seguir aqui dentro do livro de Jeremias. Esse final de semana a gente está em Jeremias e amanhã, domingo, a gente vai lá para 2 Reis e 2 Crônicas, onde a gente vai ver o que está acontecendo nessa monarquia de Israel, com a questão do exílio, com os últimos reis aí antes do exílio na Babilônia, né? Então a gente vai estar vendo amanhã essa questão lá em 2 Reis e 2 Crônicas. Mas hoje a gente ainda continua aqui em Jeremias e a semana que vem a gente vai terminar, né, o livro de Jeremias e Lamentações. Então a gente tem mais alguns dias aí dentro do profeta Jeremias. Hoje nós vamos ler capítulo 38, 39 e 40 e depois os salmos 74 e o 79. Então Jeremias capítulo 38 diz assim: E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob a sua ordem e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim como as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma coisa, disse o rei, não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não o matarei nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e a sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Eles não me entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem a você e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou.
Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas dirão a você: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não esconda nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Capítulo 38 fala de mais um episódio onde Jeremias é provado, diante das suas declarações, da profecia que ele tem liberado. E agora, nesse momento, ele é jogado numa cisterna para morrer ali no meio da lama, literalmente, de fome, de sede, porque já não havia pão na cidade, a palavra está dizendo, O cerco dos babilônios já estava avançando cada dia mais e estava apertando cada dia mais essa situação. Mas graças a Deus, Deus sempre levanta alguém, para libertar os seus filhos de alguma aflição. E Ebed-Meleque é esse etíope, um servo ali do palácio real, que ouve tudo isso e vai libertar Jeremias. E aí o rei conversa com ele no final aqui do capítulo e entende que as coisas estão cada dia mais difíceis e que o Senhor está fazendo aquilo que ele já falou que iria fazer e vai se cumprir, E a palavra diz que Jeremias permaneceu ali no pátio da guarda, provavelmente ali próximo do templo, até que a cidade foi conquistada. Capítulo 39. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele, e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá, e naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã: vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzaraban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo.
Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei daquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Capítulo 39, então, é a queda, de Jerusalém nas mãos dos oficiais e do rei da Babilônia, Zedequias está agora diante de Nabucodonosor. Ele vê os seus filhos morrerem, vê os seus olhos serem furados e é levado para a Babilônia como prisioneiro, preso em cadeias. Como seria diferente, irmãos, se nós dessemos ouvido ao Senhor? Como seria diferente se os nossos corações não fossem tão obstinados diante do pecado, diante dos avisos que o Senhor nos dá? Nos últimos dias, na volta de Jesus, vai acontecer da mesma maneira. Deus já tem levantado muitos profetas que têm levantado essa palavra, que têm falado a palavra do Senhor, que têm falado sobre a volta de Jesus, e muitos estão dormindo, muitos estão achando que é brincadeira, muitos estão achando que é uma história da carochinha e que nada disso vai acontecer. Mas Israel e Judá viu isso acontecer com seus próprios olhos, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. Deus vai cumprir todo o propósito que está escrito na palavra. E nós precisamos estar atentos a isso e nos voltar para o Senhor. Assim será melhor, Capítulo 40. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde achar melhor. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra, que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispá, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate, e Jazanias, filho de Macatita, juntamente com seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: não temam sujeitar-se aos babilônios, estabeleçam na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita de uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite. Ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados, vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispá, e fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá,
e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias em Mispar e disseram: Você não sabe que Baalins, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Cariá, disse em particular a Gedalias em Mispá: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Por que deveria ele fazer os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Cariá: Não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Capítulo 40, a gente tem algumas situações que estão acontecendo com toda a destruição que já está ali acontecendo em Judá e em Jerusalém. Jeremias então é solto a mandado do próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor. A gente percebe que os comandantes sabem que tudo que está acontecendo tem a ver com profecias que o próprio Senhor disse e eles estão por dentro disso, eles mesmos declaram. Jeremias então é poupado, não é levado para a Babilônia, ele é liberado para viver ali em Judá e em Jerusalém, se ele quiser. Ele recebe presentes, porque ele tem sido o profeta que realmente tem dito tudo o que está acontecendo. E o rei da Babilônia concorda, sabe que tudo isso é verdade, então protege, Jeremias. Isso tem a ver até com o próprio Senhor, guardando a vida de Jeremias nesse momento. Depois ele volta então para Judá, fica ali em Mispá, junto com Gedalias, que é a pessoa que foi nomeada pelo rei Nabucodonosor para cuidar, para ser o governador ali de Judá e das cidades. Mas infelizmente eles fazem uma conspiração, Existem homens aqui que estão prontos para matar Gedalias e infelizmente é isso que vai acontecer. Capítulo 41, a gente vai ver isso acontecer. Segunda-feira, a gente vai entrar no capítulo 41 na terça. Segunda-feira, Abacuque. Terça-feira, a gente vai entrar então no capítulo 41, que vai falar sobre essa conspiração e a morte, de Gedalias. E aí vai ficar ainda muito pior a situação ali em Judá, porque o Nabucodonosor vai ter que colocar outra pessoa no lugar de Gedalias como governador, e a gente vai ver o desenvolvimento disso. Vamos lá para o livro de Salmos. A gente tem 2 salmos aqui para ler. Eu acho que é um dos últimos aí, se não for o último, que a gente tem do livro de Salmos para terminar. Salmo 74 e depois o 79. Salmo 74 diz assim: Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste, do monte Sião onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração: Vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos, não há profetas. E nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e deste por comida as criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome.
Não te entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. A gente está vendo alguém da família de Asaf, né, como o texto diz que fazendo um grande clamor, fazendo um louvor de clamor, de oração mesmo, né? De petição ao Senhor, para que o Senhor olhe por Jerusalém, por Judá, pelo seu povo, pelos remanescentes, pelo pobre, pelo oprimido, para que o Senhor destrua os seus inimigos, porque eles estão vendo tudo o que está acontecendo e parece que o Senhor rejeitou o seu povo. Mas a gente sabe que não, né? O salmista está pondo nesse clamor, nessa oração, o seu coração vendo toda essa destruição que está acontecendo ali. Salmo 79, agora, 79. Diz assim, também é da família de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Por que as nações haverão de dizer, onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais os nossos vizinhos, as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Eu acho lindo esses salmos, ainda que são salmos extremamente difíceis, porque fala de destruição, fala de como o Senhor cumpre a sua ira, né? O seu furor, a sua vingança sobre os seus inimigos ali, de forma terrível em Jerusalém, em Judá, em Israel. A terra está devastada, a terra está totalmente destruída. O povo está espalhado pela terra, correndo, né, para não morrer de fome, pela peste, pela guerra, ou sendo levado, exilado para a Babilônia. Eles estão sendo levados como prisioneiros para a Babilônia e vão viver lá por 70 anos, porque essa é a palavra do Senhor. Então, que a gente possa meditar nesses 2 salmos também. São salmos tremendos e maravilhosos, porque esse salmista está expondo, né, o desejo do seu coração de que o Senhor venha em favor do seu povo, que o Senhor olhe, né, que o Senhor julgue essa causa para que eles possam ser, então, perdoados das suas iniquidades. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo sábado para vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui fazendo nossa leitura de novo e a gente vai ver lá 2 Reis e 2 Crônicas, que vai falar sobre esses acontecimentos do cerco, da invasão, da tomada de território, né, pelos babilônios, do exílio, e de como o Senhor está cumprindo cada uma das profecias que ele liberou através de Jeremias e através dos outros profetas também. Amém?
Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Deus abençoe.